Bom, boa noite. Estou acompanhando o resultado das eleições nos principais estados, né? Os estados que sustentam esta nação. Fico indignado e envergonhado, na verdade, por ver paulistas e paulistanos. Se você não sabe a diferença, procura no Google. Eu queria mandar todos vocês para casa do caralho. Se vocês não sabem o que significa casa do caralho, caralho era aquela cesta, ficava em cima do mastro das caravelas. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, era de uma comitiva inteira, tinham 3 caravelas. Por isso que é importante não assistir tanta novela e ler e estudar um pouquinho mais. Caralho era aquela cesta em cima do mastro, que a pessoa falava assim: terra à vista, tem um rochedo na frente. Se você pensar na alavanca de Arquimedes, um barco balançando, uma cesta em cima do mastro, aquilo chacoalhava pra caralho. E você, se você não sabe também por que se chama caravela, é porque tinha uma cara de velas. Por isso que você fala hoje que tem uma cara de dinheiro, aquela pessoa tem uma cara de carro, tem uma cara disso, uma cara daquilo. Eu sei que vocês riram do Enéas, né? Esse cara é um louco. Pois é. Tem uma coisa que ele falava assim: o que diferencia um astrofísico de um cara que limpa o chão é o conhecimento. Não sou nenhum mestre em nada, conhecimento nenhum, mas tento me informar, tento aprender. Não assistindo Fantástico, nem Jornal da Globo, muito menos novela. Né? Para quem não sabe, novela é uma terapia em grupo que dia após dia vai fazendo a sua cabeça. Assim como quando você assistiu La Casa de Papel. Você torceu para os caras que estavam lá dentro. Só que eles eram os bandidos. Né? Só que o programa fez você acreditar que os bandidos eram os bonzinhos. Então vê em quem votou em quem. Isso é decepcionante. Apesar que a gente não pode confiar nas urnas eletrônicas, porque não são auditáveis, é o TSE que manda nesta merda toda. E ainda assim, se o TSE falar que não, vem o STF a falar que sim. Né? E o seu grande guerreiro Lula, acusado em muitas instâncias, perdeu em várias delas, enfim, foi preso e hoje é o presidente da nossa nação. Então cá estou eu para deixar a minha indignação com relação a você, o seu voto, com relação a todas as pessoas que envolvem o sistema eleitoral brasileiro, porque é realmente uma vergonha, né? Levando-se em conta a quantidade de impostos que a gente paga, o retorno que a gente tem. Eu sou registrado em carteira de trabalho desde os 14 anos. Naquela época podia trabalhar com 14 anos de idade. O dia que eu fiz 14 anos, eu estava lá no Ministério do Trabalho e tirei minha carteira de trabalho. Eu já trabalhava. Fui registrado com 14 anos. Hoje estou enfrentando uma situação complicada e não tenho
a saúde devida, da qual paguei impostos a minha vida toda. Eu tenho também uma empresinha, um MEI, que a única coisa que eu faço é pagar imposto. Se eu emito uma nota fiscal, uma parte é do governo. Se eu compro um carro, eu pago 3. Eu pago imposto quando eu vou no mercado, eu pago imposto quando eu abasteço meu carro, minha moto, eu paguei imposto. Agora vai aumentar o imposto, então se eu precisar transferir minha casa, que eu trabalhei e comprei com o meu suor, também pagarei mais imposto. Agora aumentou o imposto até para morrer nesse país. E você vai continuar sendo um pé rapado. Se você não sabe de onde vem o pé rapado vem de quando no Brasil colônia os ricos iam de cavalo para a igreja, os pobres iam de bota, enfim, pisando na lama, né? E na porta da igreja, até na porta da casa do meu avô, existia um metalzinho assim, que você rapava o pé. Por isso a expressão pé rapado. É quem não tem dinheiro. E tu vai continuar sendo um pé rapado. Porque tu não aprende a votar. Tu quer assistir novela, tu quer assistir televisão, tu quer ver meme na internet. E tudo bem. Hoje de manhã eu fiz um vídeo, falei, cara, quer se fuder? Foda-se. Mas não fode com a vida dos outros. Então, cá estou eu, indignado. Cara, como é que vocês me votam em bolos que a vice é a Marta Suplicy? É inacreditável, velho. É inacreditável a incapacidade de vocês de raciocínio. Isso eu estou falando da cidade de São Paulo, que envolve paulistas, paulistanos e outras pessoas, outras etnias que vieram para cá e moram na cidade de São Paulo e votam na cidade de São Paulo. No meu estado, no Paraná, também muita gente fez merda hoje. E eu falei, vai cagar primeiro antes de ir na urna, né? Para você não fazer merda lá. Mas não. Quem é o Betão na fila do pão, né? Aqui em Santa Catarina, a mesma coisa. Falando com meus amigos ali do Rio Grande do Sul, a mesma coisa. Tem um lado que a gente não sabe se é verdade ou não, porque essas urnas eletrônicas, né? O Japão tem a maior tecnologia do mundo. Esse celular que eu estou gravando agora, esse computador que está aqui na minha frente, essa CPU, cara, isso tudo vem lá de fora. E os caras não usam urna eletrônica. Você já imaginou por quê? Já parou para pensar nisso? Desliga a novela um pouquinho, desliga o Fantástico agora. Para pensar. Por quê? Porque não é confiável. Você vai falar assim, minha vida não vai mudar nada. Vai. Vai sim. Tu vai te fuder cada vez mais. Uma coisa eu peço. Tem gente que mora lá fora, por exemplo, a minha irmã é uma delas, mas ela não quer o socialismo, o comunismo aqui no Brasil. Ela mora no país mais capitalista do mundo, mas ela defende aqui uma liberdade econômica pra gente. Eu tenho outras pessoas que eu conheço, né, que a família vive na Bahia, que não trabalha, que vive de assistência social, né, Bolsa Família, essas porcarias todas, né, Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo, faz mais filho para ganhar mais dinheiro e tal, vive lá fora, no país mais capitalista do mundo, mas defende o comunismo e o socialismo aqui. Então eu queria pedir que quando você for sair desse país, quando ele estiver afundando, não diga para mim o dia.
Porque você sabe que um adulto, um ser humano adulto, tem 206 ossos no corpo. São 206 oportunidades de fazer você sofrer que eu tenho. E se for para perder o meu réu primário, eu nunca fui parar na delegacia, eu nunca fugi da polícia, eu nunca fiz nada de errado, né? Sempre paguei meus impostos, sempre trabalhei, sempre me fudi, sempre, cara, me virei, pedi ajuda, sim, pedi ajuda para familiares, para amigos. Muitos dos meus amigos desapareceram depois que descobriram a doença. Né? O que é uma coisa engraçada também, né? De levar em conta. Mas nunca fiz nada errado. E se for para fazer algo errado, vai ser algo errado de verdade. Então quando tu for pegar teu passaportezinho e for embora porque esse país está afundando, vá em silêncio. E só fale quando estiver lá fora. E também não duvide que eu vá lá atrás de você. Porque fuder com a gente aqui e depois ir para um país capitalista é coisa de gente medíocre, fraca, incapaz e incompetente. Eu tenho acompanhado e agora está chegando ali nos últimos 98% de urnas aferidas na maior parte dos principais estados que sustentam essa nação. E isso me diz que nenhum de vocês sabe o que está fazendo. Né? Para de assistir televisão. Para de assistir jornalzinho de Globo. Vocês sabem que a Bandeirante hoje, o principal acionista é chinês. Você não sabe, vai estudar, vai ler. Larga a mão de ser um merda, um zero à esquerda. Agora a merda já tá feita, né? Tem mais o que fazer. Agora, vê a maior cidade do hemisfério sul. Não é a maior cidade da América Latina, é do hemisfério sul. Porque do hemisfério norte para cima tem muitas outras cidades monstruosas. Se você não sabe o que é hemisfério sul, pega o mapa mundi e estuda também um pouquinho. Vai fazer bem para você, vai ligar seu tique, seu teco. A maior cidade do hemisfério sul, quem está na frente é Ricardo Nunes, em segundo Boulos, o invasor de terra, invasor de propriedade. Eu quero ver quando ele chegar na sua casa, botar você e seus filhos para fora de casa, porque a sua casa não cumpre o papel social. Aí você vai lembrar do que eu tô falando. E eu vou rir da tua cara. Porque aqui na minha casa, não que não vão invadir, vão, minha casa é grande demais para mim, vão falar que, nossa, você não cumpre o papel social. Só que aqui é o seguinte, tem um porrete atrás da porta, é matar ou morrer. Você pode até invadir, mas desde que eu esteja morto. Enquanto eu estiver vivo, eu vou lutar e vou matar cada filha da puta que tentar entrar aqui dentro. Então era isso que eu queria dizer. A minha decepção com relação a vocês. Eles não sabem o que fazem. Não sabem. Vocês não sabem usar um adjetivo decentemente. Né? Hoje eu estava falando com a minha irmã sobre Ariano Suassuna. E ele dizendo numa entrevista que chegou no Rio de Janeiro e ele abriu o jornal e estava lá, Chimbinha, um gênio da música. E ele mesmo se questionou, né? E questionou o repórter, falando assim, cara, na língua portuguesa, se eu usar esse adjetivo com chimbinha,
o que me sobra para usar com Beethoven, por exemplo. Eu não tenho adjetivos para usar para vocês. Simplesmente não tenho. Né? A não ser ofender. Infelizmente é assim. Não tem. Acabaram seus adjetivos. Vocês não sabem o que fazem. Vocês vivem a vidinha de vocês ali, né? Achando que tudo é belo e maravilhoso. Mas a conta vai chegar. Pode ser do jeito que vai. E quando a conta chegar, meu amigo, você vai pagá-la. Tá bom? Esse é meu recado para hoje. Um domingo de eleição para as prefeituras, eleição de vereador. Tu votou naquele vereador que te deu um tanque de gasolina, te deu um saco de cimento, sei lá, um centro de tijolo, sei lá. Ou aquele cara que chega lá no colégio eleitoral e pega um santinho no chão. Ah, vou votar nesse cara. Eu lembro de uma coisa do meu pai, e eu odiava isso nele. Meu pai tinha muitas qualidades, mas isso, ele sempre falava assim: eu não vou perder meu voto. Eu vou votar, né, em quem vai ganhar. E a gente sabe que essas pesquisas são compradas. Então, eu lembro do meu pai falando assim: eu não vou perder meu voto. Eu fico pensando, tem muita gente hoje que pensa assim: não vou perder o meu voto. Na verdade, você está perdendo a sua dignidade, seu poder de escolha. Você não está perdendo seu voto. Você está votando na maioria, então você vai poder falar assim: não, eu também votei naquele cara. Então, seu voto você não perdeu. Você perdeu o que existia de melhor em você, o seu poder de escolha. E cada dia mais a nossa democracia está indo pro ralo. Pensa nisso. Agora já não adianta mais, né? Só que daqui a 2 anos temos eleições para presidente. Então, vê se você começa a partir de agora, tentar se informar um pouquinho mais, desligar um pouco mais a televisão, ler um pouco mais, estudar um pouco mais, né? Quem sabe você não faça a coisa certa daqui a 2 anos. Esse cara que você colocou lá hoje, ele vai administrar o seu dinheiro. Como eu falei hoje de manhã, você imagina que você tem o poder de escolher quem vai administrar a sua empresa. Só que na sua empresa você é um funcionário, um número, um peão, um bosta. Então você não tem esse poder. Agora, quando se trata da sua cidade, do seu país, você tem esse poder. Ou pelo menos tinha, né? Mas você escolheu não fazê-lo, não usá-lo. Então, a partir de agora, é boa sorte, né? Para todos nós. Tá aí, vocês tiraram o Lula da prisão, vocês defenderam. Eu lembro gente falando: deixa o Nordeste votar. Filho, transporte público é grátis no dia da eleição. Existe uma diferença entre transporte público grátis e voto de cabresto, que são aquelas pessoas que levam o eleitor até a urna e forçam a votar em alguém. É só estudar, é só ler, meu Deus do céu. É só você tentar se informar um pouquinho mais. Agora já a merda já tá feita agora. Agora já era.
Agora, boa sorte para todos nós. Tá bom? Uma boa noite. Um ótimo domingo para você, seu eleitor de bosta.